Um dos episódios bíblicos que mais me impressiona é o da libertação do povo de Israel daquela escravidão terrível que eles se encontravam, daquele sofrimento, daquela vida indigna. É uma história marcante e cheia de riquezas extraordinárias, aquelas pragas lançadas por Deus por intermédio do cajado de Moisés, que destruíram completamente a nação mais poderosa que existia na época, a nação do Egito. É um episódio cheio de riquezas extraordinárias para nos ensinar acerca de Deus, para nos revelar um pouco a mais da personalidade de Deus. Afinal de contas, a Bíblia Sagrada, ela existe com esse objetivo, não é? Deus quer se dar a conhecer. Ele quer que nós venhamos saber como Ele é, de que forma Ele pensa, de que maneira Ele age. Como nós podemos nos relacionar com um Deus que nós nem sequer o conhecemos, não sabemos como Ele é, não sabemos de que maneira Ele vai agir ou reagir a uma ação qualquer nossa? Como nós podemos nos relacionar com Deus dessa forma? Então, a Bíblia Sagrada, ela traz à tona, ela faz emergir a personalidade de Deus. Ela nos mostra como Deus é, como Ele faz, como Ele opera. E como eu estava dizendo antes, esse episódio da libertação do povo hebreu daquela vida escrava, ele sem dúvida alguma é um dos episódios bíblicos que mais afloram, descortinam perante os nossos olhos o caráter de Deus, quem Deus é. Não apenas alguém capaz de abrir o mar no meio, não apenas alguém capaz de matar os primogênitos do Egito, não apenas alguém capaz de lançar fogo sobre o Egito, saraiva de fogo, não apenas alguém capaz de fazer um rio, que era a vida daquela terra, se transformar em sangue, e todos aqueles acontecimentos sobrenaturais, extraordinários. Não apenas isso, não ser todo-poderoso. Aliás, hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre esse assunto. Essa pessoa me perguntou: missionário, por que Deus não destruiu o diabo? Quando houve aquela grande rebelião nos céus, a Bíblia narra que ele convenceu 1/3 dos anjos celestiais, ele fez propostas, ele começou a dizer que ele tinha um caminho diferente, que esse caminho era melhor. E ele me perguntou por que, missionário, que Deus ele simplesmente não extinguiu a existência do diabo assim, num abrir e fechar de olhos, e simplesmente evitaria tantas tragédias, tantos problemas. Por que Deus tem preservado Satanás para o juízo eterno e não destruiu naquela época? E eu disse a ele: irmão, eu creio numa coisa. Eu creio que Deus, ele não queria mostrar a todos os seres que ele criou, a todos os anjos, arcanjos, serafins e todos os seres que ele criou. Ele não tinha apenas o interesse de mostrar que ele era mais poderoso do que Satanás, que ele poderia simplesmente dar um sopro
e destruir e aniquilar a existência de Lúcifer que ele próprio havia formado e criado. Deus não estava apenas querendo mostrar que tinha mais poder, mas sim que o caminho dele é perfeito. Que a proposta do diabo era um engano, era um erro. Então, o interesse de Deus não é apenas que nós venhamos saber que ele é todo-poderoso, mas que de fato nós venhamos conhecê-lo. Por isso ele chamou Moisés em cima daquele grande monte e ele transmitiu a Moisés as suas leis. Não foi isso? Ele transmitiu a Moisés aquilo que ele gostava, que ele não gostava, aquilo que ele detestava, aquilo que lhe causava repulsa, repugnância, aquilo que ele amava, aquilo que ele desejava. O comportamento daquelas pessoas deveria se moldar ao caráter de Deus. Ou seja, Deus desejava ser conhecido, e ele deseja isso agora. Ele quer ser conhecido. Porque, afinal de contas, quantas deturpações existem acerca do caráter de Deus, de quem Deus é, não é verdade? A gente observa isso de uma forma muito clara. Naquele período, lá no deserto do Sinai, quando o povo estava acampado ali aos pés daquele grande monte, enquanto Moisés estava lá em cima, conversando com Deus, diante daquela glória, daquele poder, recebendo aquelas leis, não é? Escritas pelo próprio dedo de Deus, mandamentos e ordenanças e observâncias para que o povo viesse mudar de atitude, mudar de vida e passar a conhecê-lo e saber como aquele Deus que lhe revelou o seu poder, que fez milagres extraordinários, que abriu o mar no meio, como é esse Deus? Quem é esse Deus? E você sabe que ali naquele deserto, aquele povo pegou braceletes, cordões, joias de ouro que eles trouxeram lá do Egito, e eles colocaram no fogo e fabricaram a imagem de um boi. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel trocou a glória de um Deus vivo pela figura de um boi que come erva. Isso é uma coisa impressionante. Por quê? Mas é isso que as pessoas têm feito hoje em dia. A diferença é que a matéria-prima é outra. Eles não usam mais o ouro e o fogo, mas se usam versículos bíblicos retirados de todo um contexto. Por isso nós temos tantas igrejas hoje pregando evangelhos diferentes. Por isso nós temos hoje tantos deuses diferentes extraídos da própria Bíblia Sagrada. Porque as pessoas captam versículos bíblicos e constroem assim o seu próprio Deus. Ora, a intenção do povo hebreu é clara para nós, porque nós percebemos que eles queriam um Deus que não se expressasse. Eles queriam um Deus que eles pudessem dar a cara dele, beliscar ele, puxar pela orelha e ele não ia falar nada. Porque aquele Deus, ele tinha olhos e não via, boca e não falava, cabeça, mas não pensava. E quantas pessoas idealizam para si um Deus assim, dessa maneira, não é? Um Deus que eles podem se comportar de qualquer forma. Um Deus que não exige mudança do caráter, do comportamento, das atitudes e até dos pensamentos. A maioria das pessoas, assim como aquele povo no deserto, eles estão construindo o seu próprio Deus. Um Deus que não fale, um Deus que não tome conhecimento de nada,
um Deus que não interfira nos seus negócios, nos seus prazeres, nos seus projetos de vida e nos seus planos. Um boi que come erva foi o que aquele povo fez. A imagem de um boi que come erva. Trocaram a glória de um Deus vivo pela figura de um boi que come erva. Isso é impressionante. Mas dentro deste nosso raciocínio, desse nosso pensamento de conhecermos a Deus, a Bíblia diz que nós devemos não apenas conhecer, mas que nós devemos prosseguir no conhecimento de Deus. E dentro dessa lógica, desse raciocínio, existe no episódio da libertação do povo de Israel algo que me chama a atenção de uma forma muito grande. Por que Deus fez isso? Depois de Moisés ter saído daquela terra de escravidão com aproximadamente 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas, porque a Bíblia não inclui naquele percentual de gente, mulheres e crianças. Ela fala em 600 mil homens, mas ela não coloca as mulheres e crianças. Havia um número enorme de gente. Quando eles já estavam caminhando em direção àquela promessa que Deus havia feito, uma terra boa, espaçosa, que manda leite e mel, deixaram para trás uma terra arrasada. Deixaram para trás um faraó arrasado, destruído. Não é? Deixaram para trás os deuses do Egito completamente envergonhados, arrasados, destronados, porque Deus mostrou que Ele é o Senhor, único Deus, e fora dele não há outro. Que tudo aquilo não passava de fantasia religiosa, de estupidez, de ignorância. O povo clamou os seus deuses, ao Deus do Nilo, ao Deus da morte, ao Deus da vida, e todos os deuses, ao Ra, ao Deus do sol. Clamaram aos seus deuses que não fizeram nada, porque não são deuses. E depois de tudo isso, de largar para trás aquele monte de lixo e estarem libertos, caminhando em direção a uma nova vida, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó e dos seus generais. Ora, meu Deus, eu fico pensando, por quê? Qual o objetivo de Deus em fazer uma coisa dessas? Endurecer o coração de Faraó e de seus generais, para que eles se levantassem e pegassem suas armas, e pegassem os seus escudos e mandassem arrumar os seus cavalos e as suas charretes, e pegar suas armas e ir atrás do povo de Israel. Por quê? Por que isso? Eu fico pensando. Qual a razão? O Egito já estava destruído, o povo já estava liberto, e o próprio Deus vai no coração de Faraó, endurece aquele coração, e vai no coração dos generais, endurece o coração dos generais, e incita aquele povo a ir atrás deles. Nós não podemos, o que foi que nós fizemos? Nós não podemos
deixar esse povo ir embora, são nossos escravos, eles trabalham para nós, que idiotice foi essa? Vamos lá, vamos trazê-los de volta. E foi o que eles fizeram, eles saíram atrás do povo de Israel. E então acontece esse momento que eu me refiro, que tanto me impressiona. Moisés estava ali às margens daquele mar vermelho. E de repente alguém começa a gritar lá atrás, no meio da multidão, Moisés, 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 Moisés. Ele cria-se um tumulto no meio de todas aquelas pessoas. O que está acontecendo, afinal? E alguém grita, Faraó e seus cavaleiros estão vindo. Meu Deus. Faraó e seu exército, o que sobrou dele, eles estão vindo em nossa direção. E interessante, a estratégia do Deus de Moisés. O povo ficou encurralado entre o mar e um exército armado de unhas e dentes. Veja, eles não tinham escape. Eles não tinham escape. Porque foi Deus quem fez isso, irmão. Irmã, você que está me vendo, me ouvindo em algum lugar, foi Deus quem promoveu esse fato. Foi Deus quem endureceu o coração de Faraó e de seus generais e os trouxe. E deixou o povo encurralado, porque foi Deus quem deu a direção a Moisés e os levou até aquele mar. E os deixou encurralados. E agora o exército vem e o povo se desespera. E Moisés começa a clamar. Meu Deus, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar? Vamos ser massacrados, consumidos, vai ser uma mortandade terrível, não vai sobrar ninguém. E Deus responde ao clamor de Moisés. Ele diz, Moisés, ele diz, Moisés, por que clamas a mim? Que coisa, não? Moisés, por que clamas a mim? Manda ao povo que marche. Veja isso. Moisés, por que clamas a mim? Ordena ao povo que marche, que caminhe em frente, não clame a mim. Sabe, o que nós podemos aprender disso aqui? Quais são as lições para a nossa vida? O que é que Deus quer nos fazer entender sobre Ele, sobre quem Ele é? E é importante você e eu sabermos de uma coisa, que este Deus é o nosso Deus. Importante para nós sabermos de uma coisa, que este Deus é o nosso Deus e que sua palavra nos mostra que ele não muda, que nele não há nem sequer uma sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele jamais mudará. Sua personalidade é esta. Então ele continua sendo aquele mesmo Deus que agiu daquela forma com o povo hebreu e com Moisés ali às margens do Mar Vermelho. E eu pergunto a você, será que ele não fará isso conosco? O que você pensa?
Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Pode ter certeza absoluta que sim. Em minha própria vida tenho passado por muitas experiências e que de repente eu me dou conta em que eu estou gemendo e clamando a Deus. E não há nada de errado com isso. Nada de errado. Nós temos sentimentos, temos emoções, nós temos sangue que corre em nossas veias, somos fracos, Deus é nossa força. Mas nós somos fracos diante das adversidades, das tempestades terríveis que sucedem em nossa vida. Nós desabamos, nós perdemos o chão debaixo dos nossos pés. Então, não há nada de errado em gemer. Não há nada de errado em você clamar, chorar aos pés do Senhor, porque isso mostra que nós confiamos nele, que ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro, que está presente em todos os nossos momentos de angústia. E é bom chorar nos ombros de quem você sabe que verdadeiramente te ama, nos ombros ou aos pés daquele que você sabe que tem um coração sincero com você. Talvez seja por isso que o salmista, certa vez, ele disse: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por Deus, pelo Deus vivo que fez os céus e a terra. Porque existem muitos predadores ao nosso redor, rugindo como leão. Uma corça, um cervo, um animal tão indefeso, meu irmão. Um Bambi, é um animal que enfeita a relva. Existem muitos predadores. E esse animal, essa corça, sabe que se conseguir chegar ao rio, não apenas vai saciar a sua sede, mas as águas vão fazer com que o seu cheiro não seja alcançado pelas narinas dos predadores, pelos guepardos, pelos leopardos, pelos leões que farejam no ar aonde está a sua vítima. Assim como a corça, disse o salmista, anseia pelas águas, suspira pelas águas. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo que fez o céu e a terra. Então, como é bom nós irmos a Ele, gemermos, clamarmos, suplicarmos e falarmos a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. E sempre obteremos uma resposta, porque Deus, Ele é fiel. Sempre obteremos o consolo no nosso coração, o conforto para a nossa vida, a direção certa que haveremos de tomar. Mas o que aconteceu com Moisés foi algo um pouco diferente. Ele tinha uma palavra. Quando nós temos uma palavra, o povo gemeu, o povo clamou, Moisés gemeu, Moisés clamou. Arão gemeu, Arão clamou, todo aquele povo, e Deus deu uma palavra. E deu uma direção. Esta é a grande diferença. Moisés e todo aquele povo, eles já tinham uma palavra de Deus. E quantas vezes nós temos uma palavra de Deus e vamos caminhando firmados naquela promessa que Deus nos fez, mas de repente nós nos vemos encurralados. Algo sinistro nos acontece. Um raio entra dentro de nossa casa, uma desgraça sucede em nossa família, uma tragédia qualquer, e você
se sente como aquele povo encurralado, você não tem para onde ir, o mar está à tua frente e atrás vem Faraó, aquela situação terrível, inesperada, e você se sente desprotegido, você se sente como uma corça, cheio de feras e de predadores que vêm ao teu encalço para tirar a sua vida, e você, então nessa hora, se esquece completamente de todas aquelas promessas que você ouviu lá atrás. E você se põe novamente a chorar. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito de Deus, há tempo para abraçar e deixar de abraçar. Há tempo para plantar e há tempo para colher o que se plantou. Há tempo de viver e há tempo de morrer. Então, há tempo de gemer, há tempo de chorar. E há tempo de enfrentar a batalha, ir adiante. Você já recebeu uma palavra de Deus, então siga à frente. Não é hora de chorar mais, não é hora de derramar mais lágrimas, não é hora mais de ficar lamentando a sua dor, mas erguer a sua cabeça e dizer: Deus está comigo, e se Deus ele é comigo, eu saltarei as muralhas e eu destruirei os exércitos. Veja, Davi não ficou se queixando: meu Deus, que muralha alta, por que uma muralha dessa? Por que essa muralha veio existir no meu caminho? Meu Deus, que exército horrível, estão cheio de armas. Por que o Senhor permitiu isso? Não. Não, ele teve o seu momento de pranto, de se fechar no seu cômodo, no seu quarto, em seu palácio e derramar suas lágrimas, de se quebrantar e de chorar, mas ele recebeu uma palavra: Davi, eu sou contigo. Davi, vai, enfrenta, pega a tua arma, eu sou contigo. E Davi é um homem que aprendeu muitas lições em sua vida. Por isso ele pode dizer essa frase: se Deus está ao meu lado, eu saltarei as muralhas. Não vou ficar murmurando, me queixando da altura do muro. Eu vou pular. O exército que é contra mim, que vem contra mim para me destruir, eu vou destruí-los, porque Deus está comigo. E você deve se lembrar, claro, daquele episódio de Golias, quando nenhum soldado tinha peito, tinha coragem para enfrentá-lo. Estavam dispostos a travar uma guerra até a morte. Exército contra exército, no meio da multidão, no meio do povão. Mas sozinho, ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Aquele gigante enorme, com 3,20 metros de altura, armado até os dentes, o campeão filisteu. Ninguém tinha coragem. E aí, Davi apareceu lá e disse: eu vou enfrentá-lo. Porque eu não estou confiando na sua espada, ô Saul. Não me leva mal, a tua espada é bonita, é reluzente, é de ouro, o teu elmo, o teu escudo, a tua couraça, tudo isso é uma maravilha, é arma de rei. Mas tem uma coisa: eu não vou contra ele firmado na minha força, no meu próprio escudo, no meu capacete, na minha espada, não. Ele vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Veja, Davi não se prostrou na relva e ali ele começou a chorar e a gemer, dizer: Deus, o gigante está vindo, o que eu vou fazer? Manda um raio na cabeça dele, faz o chão se abrir, engolir ele vivo. Davi já tinha uma palavra de Deus. Ele disse àquele rei: você não conhece, você não sabe, você pode estar pensando que eu sou um louco, que eu perdi o juízo, mas eu tenho experiência com Deus, eu sei quem Deus é. Vocês ouvem falar do Deus de Israel, eu tenho experiência.
Este Deus me fez matar um leão, e este Deus me fez matar um urso que vinha contra o meu rebanho de ovelhas, e ele me deu força para matar um leão e um urso. Este mesmo Deus vai me dar vitória, e eu vou arrancar a cabeça desse gigante filisteu, deste homem que está blasfemando do Senhor dos Exércitos. Então, a experiência com a personalidade de Deus, saber quem Deus é. Quem sabe você é alguém que já tem uma palavra de Deus. Se não a tem, chore. Tranque-se no seu quarto, clame a Deus, Deus te ouvirá e Deus te recompensará, lhe dará uma direção, abrirá as portas, te mostrará o caminho, e aí você vai levantar a tua cabeça e vai marchar. Mas quando você começar a marchar, não quer dizer que as lutas irão parar. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai incitar o coração de Faraó para vir contra você. E você pode pensar, missionário, para que isso? Estava tudo resolvido, o diabo já foi amarrado, lançado por terra. Para que uma coisa dessa? Qual é o objetivo disso? O objetivo é que Deus não apenas quer que nós o conheçamos, mas Ele quer me conhecer e conhecer você. Quem você é? Você confia nele, de fato? Veja o que ele disse para Moisés: por que clamas a mim? Pare de chorar. Pare de falar comigo sobre isso. Mande esse povo marchar. Mas, Senhor, tem um mar na frente. Tem um exército atrás. Mande o povo marchar. Estende o teu cajado, porque eu vou soprar e o mar vai se abrir. E eu vou soprar e uma coluna de fogo se formará. Um redemoinho de fogo e vai cravar na frente de Faraó e ele não vai sair do lugar. Maravilha. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e faz dele a sua força. Deus é a minha força. Observe que isso não foi uma experiência à parte na história, mas constantemente isso sucede. No episódio em que Josué tinha à sua frente as muralhas de Jericó, você conhece muito bem essa história, e Deus os fez andar em torno daquela muralha durante 7 dias consecutivos, e cada volta que eles davam ali, eles viam os soldados lá em cima com lanças, com flechas, era só se aproximar, seria uma mortandade, era impossível para eles conseguir pular aquele muro, botar uma escada, arrombar uma porta, não havia como. E Deus os fez ver a impossibilidade disso, cada volta que eles davam, em cada dia que eles andavam em torno daquela muralha, olhavam aqueles soldados lá em cima, eles sabiam que era impossível. No 7º dia eles deram todas aquelas voltas, pararam e Deus disse a Josué: Josué, chegou a hora de agir, você já tem a minha palavra. Eu disse que entrego nas suas mãos a Jericó. Ordena ao povo que grite, mande que os sacerdotes toquem as suas trombetas e corram em direção à muralha, porque eis que eu vos entrego essa cidade. O que você acha? O que é que você acha? Vamos nos colocar no meio daquela multidão. Pense nisso. Você viu, você deu voltas em torno daquela grande muralha e você viu
que era impossível entrar. E agora Josué, o general, grita e diz: toquem as trombetas e ordena a todos os soldados, corram em direção à muralha, porque o nosso Deus nos entrega Jericó. A muralha só caiu quando eles correram em direção, e aí Deus fez desabar. O rio Jordão só parou as águas, Deus só colocou a mão e parou as águas quando os sacerdotes colocaram a arca da aliança sobre os ombros e deram o primeiro passo e botaram o pé e afundaram o pé na água. Quando eles fizeram isso, Deus parou as águas. Deus não apenas quer ser conhecido, mas Ele quer me conhecer e conhecer você. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é justamente isso. É você acreditar naquela palavra que Deus te deu e confiar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a altura, nem a profundidade, nem coisas do passado, nem do futuro, nem anjos e nem demônios, e nada, coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam e se aproximam dele assim. Quando os apóstolos de Cristo estavam numa planície, havia uma multidão, 5.000 homens, mas mulheres e crianças, muita gente. As crianças começaram a chorar, estavam com fome, sede, e os discípulos, nada mais natural, nada mais lógico, segundo o raciocínio humano. Por isso é que Paulo recomenda, irmãos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Transforme a sua maneira de raciocinar e de pensar. Pela lógica, eles chegaram e disseram: mestre, já está tarde, o povo está faminto, manda essas pessoas ir embora para as suas casas, porque nós não temos dinheiro para sustentá-los. É muita gente, mestre. E aí Jesus virou e disse assim: dai-lhe vós de comer. Agora, é interessante uma coisa dessa, não é? Veja como o Senhor fez. Dai-lhe vós o de comer. E ele não explicou, não entrou em detalhes sobre a questão, ele apenas disse: a responsabilidade é de vocês, eu não vou mandar ninguém embora, dê a eles o de comer. Aí eles fizeram aquela reunião eclesiástica, onde os apóstolos se reuniram e começaram: olha, o mestre nos deu uma ordem, Judas, quanto tem na bolsa? E, meu Deus, só essa mixaria. Como é que nós vamos fazer? Será que a gente pode ir no padeiro e pendurar uma conta? Quem sabe tirar um empréstimo no Banco de Jerusalém? Porque o mestre nos mandou sustentar essa multidão. Olha quanta gente, tem umas 15.000 pessoas aí, Pedro, olha só. Como é que nós vamos fazer? Assim, não tem jeito. Aí tinha um garoto. E o garoto começou a puxar a túnica de um deles, e ele olhou e disse: o que você quer, garoto? Nós estamos aqui numa reunião importantíssima, uma reunião pastoral, estamos discutindo um assunto aqui de grande gravidade. Estamos procurando aqui uma solução, esse garoto perturbando a cabeça da gente, né? E eles estavam num grande drama. Como solucionar aquela questão? Mas o garoto continuava a insistir, continuava a puxar, né, a túnica de um deles e disse: olha, eu tenho a solução. Leva o meu lanchinho até o mestre. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, entrega para o mestre. Claro que ele deu um sorriso de deboche.
Ah, garoto, você não entende nada Nós somos discípulos de Jesus, você não sabe nada, você não entende dessas coisas, garoto. Mas eles não tinham uma solução, e pegaram o garoto, foram ao mestre, disseram, mestre, olha, nós não encontramos uma solução para esse teu enigma, né? Porque o dinheiro que a gente tem não dá para comprar, isso é pão demais para sustentar essa gente. Agora está aqui esse garotinho. E esse garotinho tem 5 pães e 2 peixes, é o lanchinho dele, mas o que é isso para uma grande multidão? Veja, ele próprio colocou isso. Ele zombou do garoto. O que é isso para uma grande multidão? Então veja a questão de você mudar o teu raciocínio diante das adversidades, das impossibilidades, das barreiras intransponíveis, das tragédias, da morte, da falência no casamento, da falência financeira, da doença, do câncer, do seja lá o que for. Qualquer espécie de tragédia. Quando você tem uma palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Marche, siga em frente, porque Deus ele é contigo, porque Deus ele é fiel, porque Deus ele não é homem para mentir, porque Deus ele não é filho do homem para voltar atrás uma palavra que ele já tem. E então o Senhor chamou aqueles discípulos e disse a eles, me entrega o lanche. Mestre, o senhor vai lanchar sozinho? Me entregue o lanche. E ele deu graças. E ele pegou aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos e os partiu e chamou os seus discípulos e entregou um pedaço de peixe e um pedaço de pão na mão de cada um e os enfileirou e colocou na frente da multidão e disse, agora sirvam o almoço. Os pães e os peixes não foram multiplicados quando Jesus deu graça e baixou um cesto cheio de pães e peixes? Não foi isso que aconteceu? Como às vezes você vê em algum filme feito por algum cineasta que nada entende das revelações de Deus. Mas ele deu graça, ele distribuiu os mesmos pães, os mesmos peixes na mão dos apóstolos e disse, entregue agora à multidão. Eles tinham 2 atitudes a tomar, ou dizer, Senhor, toma aqui, eu não dou para isso não vai dar certo, essa multidão vai me bater, como é que eu vou distribuir um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe para uma grande multidão dessa? Ou eles poderiam pegar aquela palavra e acreditar no milagre. Deus é comigo, então o milagre vai acontecer nas minhas mãos. E eles foram com aquele punhadinho de pão e de peixe, e à medida que as pessoas iam pegando, ia se multiplicando, de forma que sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Às vezes o próprio Deus é o autor daquela perseguição. Lembra da igreja de Jerusalém? Ela foi perseguida de maneira que eles tiveram que sair correndo cada um para um lado. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus jamais perde as rédeas da minha vida e da sua. Quando você entrega a sua vida a Deus, Ele toma as rédeas e o controle da sua vida. Então, até as tragédias que acontecem foram permitidas por Deus e você deve se lembrar perfeitamente da história de Jó. Deus nunca perde o controle da minha vida e da sua vida. E todas as coisas hão de cooperar para o nosso bem. Para nos aproximar cada vez mais de Deus, para confiarmos cada vez mais nele, para crermos e testificarmos que de fato ele não é homem para mentir. Se ele disse, ele cumpre aquela palavra que ele deu. E assim, meu irmão, minha irmã, você que me vê e que me ouve em qualquer lugar, receba essa palavra no teu coração no dia de hoje. Esta semente que como um semeador eu estou lançando em teu coração, que ela encontre terra fértil e produza muitos frutos para a glória de Deus e para benefício teu, para que você seja uma pessoa
vitoriosa em sua vida, vitoriosa. É guerra que travamos, são batalhas, são lutas. Mas é por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Confie nisso. Receba essa palavra. Creia. Levante a sua cabeça e marche. Se você tem uma palavra de Deus já para a tua vida, levante a tua cabeça e marche. Se não tem, então aí sim, chore, clame, suplique, e Deus te ouvirá e te trará essa palavra e fará você erguer a sua cabeça. Ele é aquele que levanta do monturo necessitado, dá graça aos humildes. Ele faz de você e de mim mais